Certa vez fazendo uma reportagem, eu trabalhava na imprensa escrita, sobre pesquisa. Eu fui entrevistar vários especialistas em pesquisa e um deles, um dos maiores estudiosos em pesquisa do Brasil, é o Antônio Lavareda. Antônio Lavareda, que foi colunista nosso e tal. Antônio Lavareda, ele disse certa vez sobre pesquisa, eu perguntando para ele, a seguinte frase: as pessoas sempre terão opinião sobre tudo, até sobre física quântica, ou se os aliados erraram ao desembarcar na Normandia. Cabe aos institutos submeter à sociedade temas em que ouvir as pessoas faça sentido. Do contrário, saímos da ciência e entramos no mundo das curiosidades. E, de fato, tem muita pesquisa que é feita em que as pessoas são desafiadas a ter opinião sobre a campanha de vacinação do governo está sendo eficiente. Não sei o que quer dizer isso. As pessoas não sabem exatamente o que quer dizer. O programa A ou B atingiu o seu objetivo? Difícil para alguém saber. Digamos que ela não faça parte do programa. Pode responder que não. Digamos que ela faça parte do programa e ela pode responder que sim. E ela faz parte de um programa ruim ou ela não faz parte de um programa bom. É complicado. Então as pesquisas, em geral, e eu não estou me referindo a pesquisas de intenção de voto, eu me refiro a pesquisas em geral, são mais eficientes quando você vai ouvir um determinado público sobre aquilo que aquela pessoa entende, né? E saiu uma pesquisa, agora, mais uma pesquisa, mostrando que a imagem do governo está ruim, que a imagem do presidente Lula está ruim. E essa pesquisa se encaixa na categoria das pesquisas em que as pessoas sabem do que estão falando. Porque elas têm uma sensação, elas podem não conseguir explicar exatamente aquilo que elas estão sentindo, porque as perguntas, sempre dirigidas, acabam às vezes forçando que a pessoa coloque a resposta numa determinada gaveta. Por exemplo, qual é o principal assunto? Qual é o principal ponto que te incomoda? Economia ou desemprego? Por exemplo, um dos itens é desemprego, outro é economia. Eu lá sei se economia é desemprego, se economia não é desemprego, se o preço dos alimentos é economia, se economia... Às vezes dá uma certa imprecisão, mas, ainda assim, todos os números mostram que a situação do governo está ruim. Então, por mais que haja uma certa imprecisão, por mais que as pessoas não saibam encaixar exatamente a resposta na categoria que o pesquisador imaginou, né, aquele que fez as perguntas, a situação do governo não é boa. Essa pesquisa é uma pesquisa que foi buscar entrevistados em 8 estados, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. E conforme você vai vendo os resultados, você vai vendo que a aprovação do governo está muito ruim. Não tem nenhum estado onde a desaprovação esteja caindo e a aprovação subindo. Não tem. Em todos os estados, a desaprovação é que sobe e a aprovação é que cai. E cai forte a aprovação e sobe forte a desaprovação. Isso vale para avaliação, aprovação do governo, vale para a avaliação do governo. Então, aprova ou desaprova o governo e a avaliação do governo se entende que o governo é negativo ou positivo. Em todos os estados a situação é ruim, né? Quando perguntam sobre os assuntos econômicos, nos últimos 12 meses a economia do Brasil piorou. Todos acham que a economia do Brasil piorou. O que é isso? É uma conspiração? As pessoas estão dispostas a prejudicar esse governo? Não conseguem compreender os alcances das medidas geniais que esse governo está tomando? Ou será que, porventura, esse governo não está conseguindo não é se comunicar como a simplicidade das explicações governamentais normalmente ataca. Não, temos um problema de comunicação. Não, esse governo não está conseguindo fazer aquilo que tem que fazer. Primeiro, rumo. Pergunte, não aos entrevistados, à população em geral, pergunte aos ministros, um dos 150 ministros que trabalham nesse governo, pergunte o seguinte: qual é a direção que o presidente deu nas reuniões ministeriais? Que Brasil
o país o presidente desenhou, né? E eu não estou falando daquele lado romântico, I have a dream, mas ainda podemos começar no I have a dream. I have a dream. E eu tenho um sonho. Com que Brasil o presidente Lula sonha? O Brasil em que a Petrobras venda gasolina direto, o Brasil em que as pessoas possam comer picanha. Isso é um programa de governo? Um Brasil em que todo mundo ganha a mesma coisa, um Brasil em que as pessoas que ganham até R$5.000 não pagam imposto. Como é que é esse governo, esse país? Né? Que país é esse que está na cabeça do presidente da República? Então a gente pega, por exemplo, alguns países que eles querem progresso e crescimento. E para fazer progresso e crescimento, que aí pode ser aquele sonho, I have a dream, meu sonho é um Brasil com progresso e crescimento, o presidente Lula diria isso naturalmente, as ações são todas coerentes. Vamos buscar quem tem dinheiro. O que eu preciso fazer para buscar quem tem dinheiro? Eu preciso desregulamentar a economia, eu preciso desburocratizar, eu preciso abrir os portos, eu preciso fortalecer a infraestrutura, eu preciso fortalecer o mercado de capitais, eu preciso aumentar a segurança jurídica, eu preciso assinar acordos internacionais, sei lá, estou inventando aqui, mas é uma lista de pautas coerentes com uma visão de progresso. Agora, como é que é a minha visão de progresso? Como é que é a visão de progresso do presidente Lula? Que visão de progresso que ele tem? Quais são as ações coerentes, todas na mesma direção, levando o Brasil para o progresso? O que é? É o programa Pé de Meia, aí é o programa Farmácia Popular, aí é o programa Minha Casa Minha Vida. Todos caminham na mesma direção. Pegar dinheiro e gastar cada vez mais dinheiro no assistencialismo. Cada vez mais. É esse o projeto do governo? Ok. Acho que é hiper válido num país onde a sociedade é pobre que você ampare quem mais precisa. Mas como que você vai fazer isso? Na cabeça do governo, tirando dinheiro dos ricos. Porque na cabeça do governo, deste governo, a riqueza de um país é como a reserva de petróleo. Você só tem aquilo, então se você tira, vai diminuindo. Não, riqueza é algo que se produz. Então é preciso produzir riqueza, para produzir riqueza é preciso estimular a riqueza, para estimular a riqueza é preciso atrair quem invista. Então, quais são as medidas que o governo está tomando de concretas para tornar o Brasil um país atraente para o capital? Para que a gente possa crescer o PIB de forma tão impressionante que os recursos que o governo precisa não vão impactar no aumento de carga tributária, porque o nosso PIB vai crescer muito. Pode até reduzir a carga tributária, porque a quantidade de dinheiro que vai entrar nos cofres do governo vai ser ainda maior. O governo vai arrecadar mais com 28%, 29%, 27% de carga tributária do que arrecadar hoje com 35%. Porque esse governo talvez não consiga entender, ou não queira entender, ou não está preocupado em entender coisa alguma, que 35% de 100, que dá 35, é a mesma coisa que 17,5% de 200. Então, se você pega e faz o PIB brasileiro aumentar muito, você pode reduzir a carga tributária e você consegue arrecadar mais. E com esse crescimento da carga tributária, todo mundo ganha. Ou melhor, com esse crescimento do PIB, todo mundo ganha, todo mundo enriquece. Tira a pressão sobre a Previdência, se desvincular naturalmente a Previdência do salário mínimo. Dá espaço para o crescimento do salário mínimo. A defesa do salário mínimo começa a ser uma questão menor, porque o PIB está crescendo tanto que as empresas, para contratar, vão ter que pagar mais do que um salário mínimo, porque vão ficar brigando pelos melhores talentos. As pessoas vão ter vontade e estímulo de empreender, ou vão ter vontade e estímulo de se formar cada vez mais para poder disputar o mercado. A pressão sobre os programas sociais vai cair, um número cada vez menor de pessoas vai precisar do Bolsa Família. O Bolsa Família vai deixar de ser tentador. Hoje é um programa tentador. Não apenas necessário, mas também tentador. Muita gente
fica diante do dilema entre ficar com Bolsa Família e fazer bico ou arrumar um emprego de salário mínimo para manter a família inteira. Não dá. O casal tem 4, 5 filhos. Mulher não pode trabalhar, pode lavar roupa para fora. O marido trabalha, ganha por fora, porque também é uma economia informal. Recebe o Bolsa Família e continua nessa estrutura. Mas, de repente, os filhos podem se qualificar. Aí a gente vê o que está acontecendo no governo, e volto à pesquisa em seguida. Na área da saúde, por exemplo, o governo deixou vencer vacina. Mais do que o governo Bolsonaro deixou vencer vacina. A meta de imunização foi atingida em só 3 das 19 vacinas do calendário infantil. E ainda assim, o presidente Lula esperou um tempão para montar uma reforma ministerial, sei lá que nome isso tem, para daí então trocar a ministra Nízia, que agora foi trocada pelo Padilha. Na área de educação, nós temos problemas conhecidos, e também a gente não tem avanços. Aí quando você vai ver a pesquisa, as pessoas colocam violência em primeiro lugar e saúde em segundo lugar. Em Goiás, saúde está em primeiro lugar como preocupação. Não é a pobreza que as pessoas apontam, não é infraestrutura, não é corrupção, não é economia, é saúde e violência. O que o governo está fazendo de concreto a não ser enrolar a sociedade? Por exemplo, no caso da violência. Está deixando o pau cantar. O governo federal, de maneira absolutamente irresponsável, deixa o pau cantar. E na única tentativa de coordenar alguma coisa, tentou intervir nos estados, dando diretrizes, dando ordem para os governadores, como se fossem petizes, moleques, garotas, garotos, que precisam de um paizão dizendo para onde eles têm que ir. E o paizão é quem? Ricardo Lewandowski. Ricardo Lewandowski, que não entende nem de airsoft e vai dar orientação sobre como é que se deve trabalhar com a segurança pública no país. Então, o governo não sabe para onde a gente está indo, não sabe para onde a gente deveria ir e não tem a menor ideia de, mesmo sem saber para onde ir, nem sem saber para onde está indo, não tem a menor ideia de como conduzir os programas aleatórios que está tocando, que estão dando chabu. O Pé de Meia está dando chabu. O Pé de Meia está dando problema com o Tribunal de Contas da União. Que inventaram um programa com uma contabilidade paralela ali, tem que botar dentro do orçamento, agora precisa fazer um projeto para botar dentro do orçamento, tem que aprovar no Congresso Nacional, mas lançaram, não vai dar, lança o Pé de Meia. Aí o presidente vai à televisão e faz propaganda política, eleitoral do Pé de Meia, e vamos ter o Pé de Meia licenciatura. O problema do Brasil é gente que queira ser professor. Vai ver quantas pessoas estudam pedagogia e licenciatura hoje no Brasil e como elas estudam. Estudam remoto, não é presencial. É uma loucura o que está acontecendo. Que tipo de curso o governo está estimulando quando o governo dá o Pé de Meia licenciatura? A ideia? Que tipo de caminho? O ministro Camilo Santana, que fez um trabalho em educação importante quando ele era governador do Ceará, ele está conseguindo replicar no Brasil, de alguma maneira, um pouco daquilo que ele conseguiu fazer no Ceará? Como? Quanto? Quais são as conquistas reais, mensuráveis? Na área da saúde, ruim. Não fez um trabalho admirável. Então, as pessoas vão ser entrevistadas e falam, nos últimos 12 meses a economia piorou. Aí perguntam sobre os alimentos. Tem como não dizer que subiram? A totalidade das pessoas diz que subiu. Perguntam se está mais fácil arrumar emprego ou se está mais difícil arrumar emprego. Está mais difícil arrumar emprego. Perguntam se o Brasil está indo na direção certa ou está indo na direção errada. Nos 8 estados, as pessoas dizem que está indo na direção errada. Isso não quer dizer nada. E quando as pessoas dizem que o Brasil está indo na direção errada, não é que elas são estrategistas e conhecem o planeta. Não é isso. Elas sentem que o Brasil não está em boas mãos.
E isso não quer dizer que elas queiram trocar o presidente Lula por outro candidato em 2026, ainda que a pesquisa tenha um pedaço que fale das eleições em 2026, mas é o menos importante, porque ninguém tem compromisso com essa resposta. Em 2026, sei lá o que vai acontecer, se eu vou votar no Lula, se eu vou votar no Tarcísio, se eu vou votar no Ratinho Júnior, Gustavo Lima. Não interessa, porque não importa quem está mais bem posicionado neste momento. Os políticos podem falar muito sobre isso, mas agora mesmo não quer dizer muita coisa. Não quer dizer muita coisa. Existem vários casos, mas vários casos de antecipação. Por exemplo, na largada da corrida de 1994, Lula estava na frente. Começo de 1994. Lembre-se, quem ganhou a eleição em 1994? Fernando Henrique Cardoso. Quem ganhou a eleição em 1998? Fernando Henrique Cardoso. Nessas duas eleições, a gente não teve nem final. Não teve segundo turno. Foi pontos corridos. O presidente da República, aliás, o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, fez o real. As cédulas de real que circulavam na economia tinham a assinatura dele, imagina. A cédula tinha a assinatura do candidato a presidente. Não estou dizendo que as pessoas olhavam para a assinatura dele, mas olha o grau de poder que tinha. Ele estabilizou a economia, combateu e venceu a inflação. Naquele ano, no entanto, no começo de 94, ainda você não tinha o plano real, Lula estava na frente. A candidatura de Fernando Henrique Cardoso chegou a ser descrita como obra de ficção por alguns colunistas. Um em particular que usou a expressão obra de ficção. Nos primeiros levantamentos de 2002, quando... Bom, lembrando que Fernando Henrique ganhou, e ganhou no primeiro turno, aquele que representava uma candidatura que era uma obra de ficção, ganhou no primeiro turno. Em 2002, eleição vencida por Lula, e no segundo turno ele foi com o Serra, quem aparecia lá no topo das pesquisas em algum momento? Rosiana Sarney, filha do ex-presidente José Sarney. Não se sabe da campanha dela, não fez campanha, teve problemas e tal, acabou saindo. No início de 2010, o Serra parecia ter chance real de vitória. No entanto, foi vencido por Dilma Rousseff. Então, falar sobre quem vai ser o candidato, quem vai ganhar a eleição, isso não faz o menor sentido. Mas essa parte, se o presidente está indo na direção certa, se o governo Lula tem que fazer um governo igual ou diferente, todo mundo disse. Mas assim, de 78% a 86%, minto, a 87%, nesses 8 estados, todos dizem que o presidente Lula tem que fazer um governo diferente. Eu não vou... Tem aqui umas coisas que se o governo dá atenção ao Estado ou não dá. Essa é uma daquelas perguntas que eu coloco na categoria perguntar sobre física quântica, entendeu? Como é que a pessoa vai saber se o governo federal está dando atenção ao Estado ou não? Ah, não, mas vale a sensação? Não vale nada. É a pergunta que alguém inventou de fazer. Mas os problemas são os de sempre. Olha lá, violência, de novo, em outras pesquisas apareceu, e saúde. Mas de longe, 34% das pessoas em São Paulo, saúde 19%. A enchente, né, que é uma coisa passageira, também aparece. Mas, por exemplo, pobreza está com 2%, de 2 a 4% das preocupações das pessoas, e saúde vai de 11 a 40%. Então, é muito distante. E aí depois vem aquela parte dos candidatos que eu prefiro pular agora, e se eventualmente a gente voltar a esse assunto, a gente até pode comentar. Mas só para dizer o seguinte, as pessoas, elas não são bobas. As pessoas sabem o que elas querem. O governo é que não sabe o que quer. E quando uma pessoa que sabe o que quer está diante de um governo que não sabe o que quer, ela desaprova esse governo. Porque ela se sente nas mãos de um capitão que não sabe para onde está rumando o barco. E ela sabe para onde ela quer que o barco vá. Um lugar onde tenha sol, um lugar onde tenha areia, um lugar onde tenha água de coco, um lugar onde haja felicidade, progresso e felicidade, satisfação, sucesso, conforto para a família, um futuro,
um norte, um direcionamento. É tudo que elas não têm hoje. O resumo dessa pesquisa é governo sem rumo, governo sem norte e sem bússola e sem plano e sem nada, indo. E aí você vê a bateção de cabeça, uma hora tira fulano, depois tira Beltrano, depois e fica essa coisa da indecisão, tudo é 1 mês, tudo é 2 meses, tudo é 3 meses, e as queimações internas, enfim. A pesquisa ela é muito útil. Se o governo quiser pegar essa pesquisa, assim como outras que saíram recentemente, para fazer uma análise e uma autocrítica com responsabilidade, porque o que a gente ouve contar das pessoas que têm acesso ao presidente é que ele está absolutamente impermeável a qualquer crítica, acha que tudo aquilo que as pessoas não respondem do jeito que ele gostaria é porque falta propaganda, divulgação, falta comunicação. Falta. É importante que o governo comunique, é importante que o governo faça propaganda, é importante que o governo divulgue aquilo que está fazendo. Mas é importante fazer também, né? Porque senão vai divulgar o quê? Vai ficar fazendo pronunciamento porque não tem o que entregar. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre esse assunto.